Noite, meus amigos e minhas amigas do Facebook, do Instagram. Estamos mais uma vez aqui. Para debatermos sobre um tema muito importante. Vamos falar hoje reflexão sobre em tempos de pandemia. Tudo bom, meu irmão Xande, né? Vamos falar sobre um pouco sobre a questão da pandemia, né? Não necessariamente o tema em si, mas coisas que estão correlatas ao tema. Coisas importantes que a gente precisa refletir sobre alguns aspectos dessa questão que está nos assolando, não somente o Brasil, mas o mundo de uma forma geral. Todos os irmãos e irmãs que sejam bem-vindos, já peguei o nome aqui de alguns para a prece. Se alguém quiser mais colocar, viu, meus irmãos e minhas irmãs, o nome aí, estou anotando aqui para a nossa prece inicial. Aí embaixo tem um íconezinho, compartilhar. Vocês podem compartilhar com seus amigos, com as suas amigas, certo? Já estamos aqui às 8 horas da noite, vamos começar em ponto, certo? E cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, podem colocar os nomes aí. Minha amiga Francenilda, que entrou agora. Vamos nos conectarmos a essa energia de Deus e de Jesus. Alane entrou agora, certo? Como todas as reuniões, como todos os momentos espíritas ou religiosos de uma forma geral, nós pedimos aos irmãos que nós nos conectemos ao mestre e amigo Jesus, ou os nossos irmãos espirituais de uma forma maior, né? Que cada um dos irmãos e as irmãs nesse momento de prece faça os seus pedidos para você, pedidos para alguém que está necessitando, certo? De alguém que está nesse momento com dificuldades. As pessoas que estão, Francisco Anderson entrou aí. Tem uma série de pessoas aqui que eu já anotei os nomes aqui que eu vou citar. Thelma, Joselma que está aí, Francenilda, Xande, meu amigo Xande, que ontem teve uma live maravilhosa falando sobre cultura cigana, né? Sociedade Espírita está entrando aí. Josiel, a minha amiga Nívia, Pierson lá do Centro Espírita Nosso Lar, Amanda, Reinan diretamente da Itália, né, que está passando também por esse momento muito forte lá, os nossos irmãos italianos. Minha irmã lá de Areia, Edinalva, e mais algum outro, meus irmãos. Todos esses irmãos aqui que eu peguei o nome que está aí na lista que eu estou vendo aqui, certo? Vamos fazer a oração inicial para todos esses irmãos e as irmãs que estão aí já no momento de conexão. Lembrando que o tema de hoje é reflexão em tempo de pandemia, certo? Quero solicitar aos irmãos e às irmãs, pega o seu copinho com água, coloca de lado. Tiago está entrando aí, né, Tiago? Tudo bom? Coloca o seu copinho com água de lado, que no decorrer da nossa conversa aqui, a espiritualidade vai estar trabalhando esse copo com água, colocando um medicamento específico para o seu problema físico e espiritual, certo? Nós temos esse costume também. Eu vou colocar o meu copinho aqui de lado. Vocês podem ir aí na geladeira, no filtro, pegar um copinho e colocar de lado também. E iremos começar a nossa reflexão de hoje, como eu falei, com uma prece. Vamos agradecer a espiritualidade maior. Agradecer ao Mestre Jesus e pedir ao Mestre e amigo a permissão para que todos os irmãos espirituais das mais diversas falanges, as falanges da Aruanda, as falanges das matas, as falanges do Oriente, representados aqui pelos irmãos caboclos, pretos velhos e ciganos, e as outras falanges que porventura possam estar se agregando nesse trabalho de amor e de caridade. Mestre e amigo Jesus, também pedimos o auxílio dos irmãos espirituais, médicos e enfermeiros, os irmãos André Luiz, os irmãos Bezerra de Menezes e também o irmão Luiz Sérgio, para que esses irmãos possam ir ao encontro das criaturas sofridas que estão necessitando de amparo nesse momento no planeta Terra. Mestre e amigo Jesus, queremos abrir o nosso coração e a nossa mente para Ti, e que nesse momento as bênçãos divinas caiam sobre cada um de nós, caiam sobre nossas famílias, caiam sobre nossos amigos e inimigos do passado e do presente, que possamos abrir uma conexão com Deus, uma conexão conosco e uma conexão com os irmãos que estão agregados nessa corrente, nessa rede de luz, de paz e de amor. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine e que a Mãe Santíssima nos proteja hoje e sempre. Como eu falei inicialmente, meus irmãos, minhas irmãs, vamos hoje. Tudo bom, Jaime? Tudo bom? O dia chegou, é verdade. Mas o dia chegou para nós pensarmos, para nós refletirmos sobre vários aspectos.
Hoje vamos falar sobre esses tempos de pandemia e o que esses tempos de pandemia nos traz em forma de reflexão para a nossa melhoria, para o nosso crescimento, para o nosso processo de evolução espiritual. Ontem mesmo nosso irmão Xande estava na live dele falando sobre isso, né? O porquê desses novos tempos e principalmente dessa catástrofe, que alguns consideram como catástrofe, mas nós consideramos como uma coisa providencial para que nós reflitamos sobre vários aspectos da vida da gente. Vamos falar sobre esse tema, meus irmãos. Eu destaquei aqui algumas palavras importantes para a gente ir pensando. No decorrer da nossa fala aqui, a gente vai falar sobre vários pontos, mas eu destaquei alguns pontos aqui só para a gente ir pensando. Por exemplo, nesses tempos atuais, uma das coisas que nós estamos refletindo bastante é sobre a questão do isolamento. Todos nós que estamos, mesmo sem querer, nos isolando dentro de casa é uma palavra-chave de hoje em dia. Mas por que será que nós estamos nos isolando? Será que nós estamos isolando apenas por causa dessa doença? Ou será que é preciso um momento de reclusão, de estarmos olhando para dentro de nós mesmos? Essa é uma primeira reflexão. E isolamento é uma palavra-chave nos tempos atuais. Uma segunda palavra que é muito importante nós refletirmos é a solidão. Será que eu sei conviver com a solidão? Como é conviver com a solidão? Quem mais convive com a solidão? É o jovem? É o adulto? É o idoso? Por que de conviver com a solidão? Tem gente que vive cercado de um monte de pessoas, mas vivem sozinhos. Não é verdade? Boa noite, minha irmã Tatiana. Isso é uma questão importante para nós refletirmos. O que é a solidão? E a gente leva para uma questão muito importante, principalmente com a solidão, que ela é muito presente no que nós chamamos de terceira idade, ou na velhice, como alguns chamam, que é um dos maiores motivos de doença e de depressão, que se chama solitude, que leva a um processo do idoso pensar muito sobre a finitude. E a psicologia fala muito sobre isso, né? Um dos grandes momentos de reflexão do ser humano é quando chega na sua velhice, né? Porque já passou por muitas coisas na sua vida e começa a refletir sobre as coisas que aconteceram na sua vida, o que deu tempo de compreender, o que ainda não deu tempo de compreender, né? E muitas vezes é na velhice que muitas vezes nos sentimos sozinhos. É uma dificuldade muito grande de você lidar com a sua solidão. Uma vez que muitas das pessoas que conviveram contigo estão desencarnando e você fica sozinho. É um momento que, por exemplo, os filhos vão-se embora, formar suas famílias e você fica sozinho. Como é estar se sentindo sozinho? Como é conviver com você mesmo? Tem gente que tem muita dificuldade em conviver conosco mesmo. Minha irmã Sônia, que está entrando aí, seja bem-vinda, minha irmã cigana, certo? Outra questão importante para nós refletirmos, eu só estou colocando aqui palavras-chave, é o distanciamento. Será que foi só esse momento de pandemia que nos fez distanciar um dos outros? Ou será que nós já éramos distantes um dos outros? Observamos, meus irmãos e minhas irmãs, que muitos de nós não somos distantes só do outro, somos distantes de nós mesmos e principalmente somos distantes de Deus. Essa distância de Deus, ela é muito difícil para aquela pessoa que quer ter o equilíbrio de espírito. Uma vez, e os próprios espíritos nos alertam de que o conceito de saúde e doença está relacionado a esse afastamento, que é a doença, o afastamento de Deus, e a questão da aproximação com Deus é o equilíbrio. Oi, Royal, tudo bom, Royal? Hoje nossos irmãos aí de educação física estão entrando, né? Uma coisa importante também que a gente precisa observar, além da questão do distanciamento, é refletir sobre a questão da falta de afeto. A gente precisa observar, fazer uma reflexão sobre os nossos relacionamentos, como tem sido os nossos relacionamentos, de uma forma geral. Uma grande parte deles seria até um motivo de uma palestra, né? Falar sobre como são os nossos relacionamentos. Mas uma grande parte dos nossos relacionamentos falta uma coisa muito importante: afeto. Uma grande parte dos nossos relacionamentos eles estão baseados muito na questão do sexo, nas questões materiais, em interesses mais relacionados à materialidade. São casamentos que
que as pessoas muitas vezes, ou relacionamentos, né, casamentos de uma forma geral, ou relacionamentos que se baseiam em valores secundários, que não é o afeto, que não é o amor. E a gente precisa observar essa falta de afeto que a humanidade, quando eu falo humanidade, todos nós ainda temos, e nos apegamos a coisas muito pequenas, a tesouros que são os tesouros que a terra irão ficar com elas. O verdadeiro tesouro, meus irmãos, minhas irmãs, a gente não vai ficar com ele. Aliás, a gente vai ficar com ele, que são os tesouros espirituais. As coisas materiais vão ficar tudo por aqui. Outra questão importante que nós precisamos refletir, que esses momentos de pandemia estão nos trazendo uma reflexão importante, é sobre a questão do olhar para o próximo, que leva a reflexão sobre a questão da solidariedade humana, que a gente se perdeu em muitos aspectos. Embora que a humanidade, a gente costuma dizer que ela está evoluindo, mas tem pessoas que ainda estão no seu sentido egóico de vida. A necessidade, meus irmãos e minhas irmãs, de mais amor. Essa é outra palavra-chave importante, solidariedade e amor. Outras palavras importantes, uma delas chama-se progresso. O progresso é a chave de outra palavra chamada evolução espiritual. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra, viemos com uma missão: sermos criaturas melhores. Para sermos criaturas melhores, precisamos evoluir. Como é que você evolui? Se melhorando, progredindo. Não existe evolução sem progresso e progresso sem evolução. E essas duas palavras estão ligadas a uma terceira, que chama-se trabalho. O trabalho é o esforço que cada um faz por mudar não somente o planeta, mas por mudar o mundo interno. Esse mundo cheio de mazelas, esse mundo ainda cheio de dificuldades, cheio de limitações, que a gente precisa se trabalhar. O nosso verdadeiro inimigo, eu digo sempre, não é o outro, não é demônio, não é obsessor, somos nós mesmos, que muitas vezes não compreendemos o nosso lado divino, o nosso lado de espírito eterno, e não compreendendo a eternidade desse espírito. A gente não compreende ainda. E nós precisamos também, três palavrinhas que estão juntas, falei, isolamento, solidão, distanciamento, falta de afeto, solidariedade e amor, progresso, evolução, trabalho, e as três últimas, que esse processo de pandemia está nos trazendo. Três que estão ligados. O processo de aprender, a aprendizagem, que nós precisamos aprender com as dificuldades, com os problemas e os desafios que nos apresentam os vários tempos. Os tempos modernos, atuais, estão nos apresentando esse grande desafio. É a necessidade de aprender. Mas também há uma necessidade de desaprender, o que nós chamamos de desconstruir. Precisa se construir, mas também muitas coisas precisam se desconstruir. Principalmente desconstrução e desaprendizagens de posturas equivocadas e posturas que não nos traz o que nós chamamos de ética para a nossa vida. A base das religiões, de uma forma geral, é o amor. Esse amor que se traduz como ética para aquela pessoa que não é tão religiosa, mas que a ética é um dos elementos importantes do processo de evolução humana. E a gente precisa aprender. Para aprender tem que estar com os olhos e a mente aberta, e com o coração aberto. É preciso a gente desaprender, desconstruir determinadas coisas. E é preciso a gente reaprender. Lembrando que cada um de nós estamos aqui para sermos criaturas melhores do que fomos em outras encarnações no passado. Ninguém, meus irmãos e minhas irmãs, vem aqui para o planeta Terra para se tornar uma criatura pior do que já foi. Se assim a pessoa o faz, é por opção, por livre-arbítrio próprio. É escolha própria. Você é quem escolhe. Você escolhe os vários caminhos da sua vida. Existem vários. Mas há uma necessidade de a gente começar a deixar as fichas caírem. E esses novos tempos de regeneração, requer que cada um de nós desperte. O objetivo principal das religiões, de uma forma geral, não é somente a religação com Deus, mas é a conexão conosco mesmo. É o despertar do espírito para as verdadeiras verdades que não estão só contidas em Bíblias, em livros sagrados.
as verdadeiras verdades espirituais, meus irmãos e minhas irmãs, estão contidas em um livro que não é escrito. É na nossa própria consciência. É na nossa consciência que estão as leis de Deus, que estão as leis morais, que estão os verdadeiros tratados éticos e espirituais. Meu irmão Ranieri está entrando aí, certo? E a gente vai falar sobre esse tema. A primeira coisa que eu digo para os irmãos e minhas irmãs é que a gente não precisa se desgastar tanto nessa prisão momentânea que a gente está aqui dentro de casa. Estar dentro de casa para muita gente é muito difícil. Mas não somente estar dentro da sua casa física, mas da sua casa mental, que muitas vezes são verdadeiras prisões. São as maiores prisões que a gente tem, são as nossas casas mentais. Se nós formos prisioneiros do sofrimento, vamos estar em casas de prisão mental do sofrimento. E se for o contrário, a mesma coisa. Eu coloquei aqui uma primeira fase importante que tem a ver com aquela palavra que eu disse no início, a questão do entendimento, do porquê da solidão, né? É bem provável que essa solidão que é imposta pelo isolamento social esteja causando algum mal-estar. Estar sozinho não é fácil. Estar sozinho não é fácil porque muitas vezes você não sabe lidar com a solidão, principalmente nos mais diversos aspectos de compreensão do porquê de você estar passando por isso, por essa situação. E essa é a primeira reflexão. Estar isolado, estar sozinho. Por que será que eu estou isolado? Por que será que eu estou sozinho? Existem várias razões. O Espiritismo, meus irmãos e minhas irmãs, nos coloca que nada acontece por acaso. Existe um porquê estamos passando por isso. E quase todos nós estamos sobre esses efeitos dessa compreensão, de entender o porquê de estarmos sozinhos, né? Estarmos sozinhos, a gente pode dizer assim, por que você está dentro da sua casa? Talvez por imposições legais, talvez por recomendações médicas, talvez por recomendações sanitárias de uma quarentena, mas acima de tudo, há uma recomendação que nós, espiritualistas de uma forma geral, nós orientamos, não saiba aproveitar a oportunidade que é esse momento de você estar dentro de sua casa, com a sua família, nesse momento que parece ser assustador, que leva a um aspecto importante que é você estar dentro da família e muitas vezes brota os principais desafios. Todos nós sabemos, nós espíritas de uma forma geral, e quem não é espírita sabe que a família ela é a base importante de uma sociedade. No Espiritismo, nós costumamos dizer que nós escolhemos a família que nós precisamos. Cada um de nós estamos na família que nós precisamos para nos melhorar. Boa noite, Maria de Fátima, né? E a família que você escolheu foi a família que você precisava. A família de reajuste espiritual. E muitas vezes você está dentro de uma família que vai incidir sobre um aspecto importante, da compreensão do afeto que necessita de você estar com as pessoas num primeiro ciclo de aprendizagem, que é a família. É o primeiro núcleo de aprendizagem que nós costumamos dizer, é na sua família. Depois é que vem a sociedade de uma forma geral, a escola, o trabalho e assim por diante. Mas o primeiro ponto de aprendizagem é a família. Nosso irmão Xande está colocando aí, que é importante o que ele está colocando, é criar empatia, se colocar na pele do outro, não somente com o outro de fora, mas com o outro de dentro da sua própria casa. E eu coloquei aqui que muitas vezes, meus irmãos, essa aproximação da própria família causa até um certo constrangimento para as pessoas. Fica inquieta, não consegue olhar para si mesmo, começa a fazer um monte de coisa, não consegue compreender a necessidade das pessoas que estão ali dentro, do seu avô, da sua avó, do seu pai, do seu filho e assim por diante. E muitas vezes não permuta, não troca essas energias psíquicas e energias emocionais de uma forma geral. Aí é preciso a gente começar a compreender que esse é um momento que nós precisamos aprender, estar dentro de casa, de compreender a necessidade de cada um aprender um com o outro. Eu coloquei aqui muitas vezes, quando estamos nessa condição atual, alguns aspectos que nos levam é a ansiedade, a questão da depressão, é a questão da inquietação que muita gente fica e que precisa refletir sobre isso. Por que é que você está ansioso? Por que é que você está deprimido? Por que é que você está inquieto? São questões que a gente precisa fazer um mergulho dentro de nós mesmos. Não é você ficar
julgando ou olhando para o outro, mas olhando para você mesmo. Porque você está inquieto, porque você está ansioso, porque você está deprimido, certo? Outra coisa importante que eu coloquei aqui, que muitas vezes nesse tempo de isolamento, incide sobre uma coisa importante, com as nossas rotinas, né? A gente é muito acostumado a ficar com rotinas, e quando quebra a rotina, muitas vezes a gente perde o chão, né? E a gente começa a aprender a lidar com rotinas diferentes. Eu coloquei aqui que é natural. Quando acontece uma situação dessa, de uma doença, alguma coisa na vida da gente que quebra a rotina, a gente fica meio atônito, a gente fica meio ansioso, porque não sabe o que pode estar acontecendo ou o que vai acontecer na sua vida. Aí eu coloquei aqui, muitas vezes essa quebra de rotina, ela é importante porque ela vai nos obrigar a refazer os nossos caminhos. Que caminhos eu preciso trilhar daqui para frente, né? Isso a psicologia já fala. E outra coisa importante, meus irmãos, essas quebras de rotina também nos faz ressignificar determinadas coisas na vida da gente. As formas diferentes de comunhão com o outro, com os membros da família, com os membros de fora da família e assim por diante. Aí precisa a gente refletir sobre isso. Outra coisa importante que acontece na nossa vida é que esse período difícil, que a gente muitas vezes vive sob uma tensão muito grande, a tensão da morte. Quantas e quantas pessoas ficam com medo de morrer. Mas aí, infelizmente, eu vou dizer para cada um de vocês, nós iremos morrer. Pode não ser agora, mas cada um tem um momento certo. Se acalme, se previna, tenha cautela. Mas se não for o seu momento, não vai ser o seu momento. Você não vai agora. A gente sabe que nesses tempos de transição, de regeneração, vai haver muitas mudanças espirituais no planeta. Muitos irão permanecer aqui, mas muitos não irão, né? Eu não sei se os irmãos conhecem, na doutrina espírita, nós dizemos que estamos passando atualmente por um tempo de regeneração, né? Uma transição planetária que está acontecendo hoje na Terra, e que já aconteceu em outros momentos. A Terra já foi um planeta muito mais primitivo, né? E hoje está passando numa transição de planeta de provas e expiações. O que é que consiste um planeta de provas e expiações? De sofrimento. É por isso que ainda existe muito sofrimento no planeta Terra. O que na Bíblia diz que é o ranger de dentes. Sofrimento e ranger de dentes, né? Tudo bom, Francisco? Tudo na paz, né? E a gente precisa ressignificar isso, compreender o porquê de estarmos passando por tudo isso. E o interessante, meus irmãos, se nós formos observar, tanto não só na Bíblia, mas em vários livros, de uma forma geral, espiritualistas, mostra que estamos passando por esse momento de transição. Lá no Apocalipse, meu irmão Edmar Rolim está aí, ele sabe muito bem, mostra que vai haver essa mudança de energia planetária. E o interessante, a pessoa que tem um certo conhecimento bíblico, você vai ver que a Bíblia é um dos únicos livros, que ele nos dá um quantitativo de pessoas que irão desencarnar. Não é para botar medo em ninguém aqui não, viu? Mas eles dão. Apocalipse. No Apocalipse fala que está começando agora, muitas dessas grandes provações. Meu amigo Edmar Rolim está aí para dizer, se ele quiser colocar aí, pode colocar. O que é que vai acontecer nesses novos tempos? Muitas tribulações, muitas mudanças de posturas que há necessidade. Aí muita gente diz assim, o mundo vai se acabar. O mundo não vai se acabar. O que é que vai se acabar? As posturas, os hábitos e os comportamentos das pessoas, que há uma necessidade disso. Mas lá na Bíblia, ele está falando um quantitativo. E ele diz assim, mais ou menos 1/3 da humanidade irá permanecer na Terra. A Terra tem quantos milhões de pessoas? 4,5 bilhões. De 4,5 bilhões tira 1/3. Ou seja, vai haver muitas mortes, infelizmente, coletivas, muitas passagens de espírito para o outro lado, e muitos espíritos não irão voltar para aqui para a Terra. E essa mudança está acontecendo. Aí você vai lá para o Novo Testamento. Jesus, nas bem-aventuranças, ele diz a condição das pessoas que irão ficar aqui. Quem serão as pessoas que irão permanecer aqui no planeta Terra? Bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque estes herdarão a terra, ou o reino dos céus. Apocalipse capítulo 9, Edmar Rolim está colocando aí, verdade. Mas Jesus ele fala, quem irá permanecer aqui na terra? Os brandos e os pacíficos. Quem não é brando, quem não é pacífico, vai passar por essa filtragem espiritual. Não é que eu queira, não.
É uma lei. É uma lei. E a palavra está dizendo isso, né? E o interessante é que esses tempos difíceis de tensão está nos mostrando que é uma necessidade da gente refletir sobre essas mudanças, sobre essas transformações do planeta Terra, sobre essas transformações nossas, que leva a outra reflexão importante. Esse período está levando a um grau de tensão tão forte que está levando as pessoas a muita intolerância, a ninguém querer compreender o outro, ser empático com o outro, como o irmão Xande colocou aí, não querer compreender o problema do outro, não se colocar na pele do outro. Muitas pessoas nas críticas ferrenhas, que nós somos muito bons em fazer críticas para os outros, mas somos muito ruins em dar soluções. A crítica acompanhada de solução vale, mas uma crítica não acompanhada de solução não vale de nada. É só palavra ferina, como está dizendo aqui, né, o texto que eu fiz. Os tempos atuais estão mostrando uma agressividade muito grande das pessoas. As pessoas estão mostrando quem realmente são, de verdade. Mostrando muitas vezes as amizades frágeis. Pessoas que se dizem seus amigos, tudo correndo. E deixa você sozinho na jornada. Não dá um oi, não passa uma mensagem para você, não está nem aí. Vê que às vezes a pessoa está passando necessidade, não tem coragem de ter um pacote de fubá. O outro que se lasque. Você está bem, mas o outro não está. Será que é isso que Jesus quer da gente? Estamos atravessando um tempo de reflexão. E é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, a gente ter muita paciência. Paciência que nem todo mundo tem, de saber que tudo isso aí vai passar. E é preciso também a gente ter uma outra coisa que nós chamamos de resiliência. Eu acredito que muitos dos irmãos aí já devem ter ouvido falar em resiliência. O que é resiliência? É você ter flexibilidade diante das coisas. É aquela criatura que não enverga, ela entorta, mas não enverga. É preciso a gente ser resiliente, porque essa travessia do caminho, ela é muito dura para muitas pessoas que não têm compreensão das coisas espirituais. Eu coloquei aqui um exemplo, né, de um mineiro, e eu vou ler para vocês aqui para você ver que coisa interessante. Um mineiro soterrado sabe que suas chances de sobrevivência dependem muito da equipe de resgate. Leva uma reflexão sobre a importância do coletivo. E ele está dando esse exemplo do mineiro, que se ele for soterrado, ele sabe que suas chances de sobrevivência dependem da equipe de resgate. Para isso, ele tem que ter uma capacidade de tolerar com coragem o soterramento inesperado, que ele não esperava ser soterrado. E ele começar a pensar de forma mais otimista, mesmo que está numa situação difícil, pelo provável socorro que está a caminho. Ele dizer, olha, eu estou aqui numa situação difícil, mas vem uma equipe que vai me socorrer. É como Deus, é como Jesus, é como os bons espíritos. Está o tempo todo na expectativa de vir nos ajudar, mas é preciso a gente abrir-se para esses irmãos espirituais. E esses dois fatores que nós colocamos aqui se conjugam para garantir o retorno à segurança e à superfície ansiada. O exemplo do mineiro é muito interessante, é a gente confiar em Deus e saber que Deus vai nos ajudar, mas façamos a nossa parte, as nossas reflexões para que nos melhoremos. E outra coisa que eu coloquei aqui como importante é que esse isolamento, se for bem utilizado, ele vai servir para nossas demoradas reflexões, a dar um mergulho dentro de nós mesmos, começar a pensar um pouco mais sobre a vida, como é que a gente levou a nossa vida, as pausas que a gente deu na nossa vida, as nossas meditações sobre as coisas, as pessoas que estão convivendo conosco, as nossas orações, se a gente está realmente conectado com Deus, se realmente nós somos pessoas de fé ou não. É um momento da gente ter um olhar mais generoso sobre a própria vida, sobre o próximo, sobre a constelação familiar que você mesmo pediu para vir. Ou seja, são momentos importantíssimos para que a gente reflita sobre ele. E é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, a gente fazer uma coisa chamada desaceleramento. Nos últimos tempos, se a gente for começar a observar, a gente está num tempo de muita pressa. É tudo para ontem. Tudo para ontem. A gente é acelerado o tempo todo. E esses tempos atuais de pandemia está pedindo para a gente o quê? Desacelerar um pouquinho. A gente tem tempo demais. Agora tem tempo.
Você está dentro de casa, você não diga que não tem tempo para ler uma Bíblia, para ler um livro espírita, para fazer uma prece, para você se ligar a você. Você tem tempo demais. Não deixe esse tempo passar e você não aproveitar o tempo que está te dando a oportunidade de você pensar. Muitas pessoas, eu vou dizer para vocês, muitas pessoas vão passar esse tempo e não vai aproveitar a oportunidade que está tendo de olhar para dentro de si mesmo. Um tempo para fazer suas orações, um tempo para ler um seu livro, um tempo para estar conversando com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, com a sua família. Um tempo para você ver o que você construiu na sua vida e o que você desconstruiu. É um tempo de desacelerar, que impõe, meus irmãos, uma revisão de metas. Até agora, você pode até não ter planejado a sua vida, mas é um momento de você começar a planejar ou replanejar a sua vida. O que é que você fez até agora? E o que é que você pode fazer de melhor nesse momento? Quando eu faço de melhor, não é só melhor para o outro, é para o outro, para você mesmo. Para que você realmente possa construir esse reequilíbrio entre você e você mesmo, esse reequilíbrio de relacionamentos, é você ganhar mais saúde emocional, é você não adoecer. Porque o que está fazendo as pessoas adoecerem é olhar para dentro de si mesmo. É ver que muitas vezes não compreendeu o processo de evolução espiritual e está perdendo tempo. Eu vou dizer para vocês, tem muita gente que pergunta assim, qual a encarnação mais importante que você tem na vida? Na minha opinião, a encarnação mais importante não é quando você foi um grande rei, uma rainha, uma pessoa de grande autoridade, mas é essa, a maior oportunidade que você teve na vida, porque é essa oportunidade que Deus está dando a você de viver, de olhar para você e de ser uma criatura melhor. Aí por isso que eu digo, é preciso a gente desacelerar para a gente ganhar um pouco mais de saúde emocional, porque se eu não desacelerar, eu vou adoecer. Eu vou adoecer e eu não vou ter esses reequilíbrios que é necessário que eu tenha diante da dificuldade. Anteontem mesmo eu falei sobre a questão dos desafios na vida da gente. Nada acontece por acaso. É preciso a gente aproveitar os desafios para a gente trabalhar nossa inteligência, para a gente trabalhar nossa moral, para a gente trabalhar o nosso ser espiritual. E muitas vezes o grande medo de você olhar para si mesmo é porque muitas vezes você está fugindo de si mesmo, fugindo do seu eu interior. Se você for olhar de frente para você no espelho, você morre de medo de saber quem você é. Morre de medo dos seus monstros internos. Morre de medo do seu lado sombra. Os orientais falam que é muito importante a gente aproveitar as crises. As crises acontecem justamente para isso. Essa grande crise, que não é uma crise somente do Brasil, que é uma crise mundial, serve para que você aperfeiçoe, para que você aprenda, porque a crise aperfeiçoa, porque a crise ensina, quando bem aproveitada. Se você não souber aproveitar adequadamente, não vai ensinar nada. Não vai deixar um saldo positivo para você, não vai estimular você a progredir, não vai estimular o mundo a progredir. O mundo está precisando progredir em termos de solidariedade. Observe, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo de exploração do homem pelo homem, não vai para frente. O que vai para frente, em termos de evolução, é o mundo, ou é o sistema que Jesus propôs. O sistema de solidariedade, o sistema de um ajudar o outro, o sistema de equilíbrio, mesmo que exista tanto desequilíbrio, o sistema de amar o próximo, o sistema de distribuir renda, o sistema de justiça, que é o sistema de Jesus. O sistema de empatia, de se colocar na pele do outro. E a gente tem que começar a ter cuidado para que a gente possa alavancar a nossa marcha do progresso, dilatando não somente os horizontes culturais, os horizontes intelectuais, mas acima de tudo os nossos horizontes afetivos e emocionais. Faça um mergulho, aproveite esses dias, faça um mergulho dentro de você mesmo. Não se desgaste em estar sozinho dentro de casa. Não se desgaste em não poder sair de casa. Se dedique a você. Você merece.
Nós merecemos um momento para nós. E esse tempo vai passar. Eu sei que é muito difícil a gente se isolar do mundo, de todos. A vontade de todos nós, minha, de Sônia, de Cristiano, é estarmos dentro do nosso centro espírita, da igreja, na rua, trabalhando. É a vontade de todo mundo. Mas muitas vezes, meus irmãos, os impedimentos fazem com que a gente não corra o risco. Porque eu vou dizer para vocês, o risco está grande. O risco está grande. Se você não tiver cuidado, você vai fazer com que o seu desencarne venha mais rápido ainda. O que a gente diz no popular, né? Vacilar. A gente não pode vacilar, não. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Que você vacilar. Você encheu a cabeça de cachaça, de droga e dirigir. Se acontecer um acidente, aí eu pergunto, quem foi que vacilou? Estava programado para você morrer? Naquele momento pode até estar, mas você vacilou. Não vacilemos. Aproveitemos a vida e os momentos que a vida está dando para a gente. Não dê brecha para que você vá lançar. É importante a gente começar a observar que a gente não precisa se desgastar nessa situação momentânea, dessa prisão caseira ou da nossa prisão interna da mente. Abra com a chave do amor a sua mente. Mesmo que a porta da sua casa possa estar fechada em algum momento. Mas a sua mente precisa ser aberta. Aproveite esse momento de reclusão, dessa pandemia. Comece a meditar. Eu coloquei algumas perguntas importantes aqui para refletir. Eu vou citar para vocês aqui. Ó. Primeira pergunta. Vai ficar aí gravado. Qual a tua contribuição para a melhoria do cenário familiar à tua volta? É um primeiro momento de aprendizagem. Você está num momento de pandemia que está fazendo que você reflita sobre a sua família. A família que você tem. E o que é que você está contribuindo para a melhoria da sua família? O cenário familiar. Piorar ou melhorar? Segunda pergunta. Quais os projetos que você abandonou antes da pandemia? Pelo pessimismo, pela ideia do fracasso e assim por diante. Que projetos você deixou no meio do caminho que precisam ser retomados? E que projetos precisam ser deixados de lado? Tem muitos projetos que não há necessidade mais de você retomar. Mas tem projetos novos que você precisa retomar. Para retomar seus projetos, é preciso se basear no amor. É preciso se basear na proposta de Jesus. Né? Terceira pergunta. Imagine, uma suposição. Imaginar. Se a morte te impusesse hoje o compulsório retorno ao grande lar. Imagine se você morresse hoje. Você já imaginou? O que é que você levaria? Qual a sua bagagem espiritual que você levaria? Quais os verdadeiros valores imateriais que você levaria para o outro lado? Será que você só está carregando na sua bagagem espiritual somente as coisas materiais, os tesouros materiais? Esses não vão dar grandes coisas lá quando você desencarnar. Se você desencarnasse hoje, o que você levaria? É uma pergunta importantíssima que você faça, né? A quarta pergunta. O que é que você tem feito de Jesus no solo insondável da sua alma? Os ensinamentos que você que se diz cristão, que Jesus ensinou até hoje. O que é que está plantado de verdade na sua alma? Se você desencarnasse hoje, o que está plantado por Jesus que você brotaria no plantão? São perguntas importantes. O Vevé está dizendo aí, ó, consegui acessar. Glória a Deus, tudo bom, Glória? Precisamos desacelerar. Não. É verdade, meu irmão. Vem para refletir. São perguntas importantes. E a gente não precisa esperar pelo outro, né? A gente não precisa esperar pelo outro que as coisas se modifiquem. A gente precisa tomar nossa tarefa inadiável. A tarefa de cada um de nós. O que é que nós podemos estar contribuindo? Essas perguntas que eu fiz. Não é para o outro, não. É para você. O que é que nós estamos fazendo para tratar da nossa própria ansiedade? Não é somente uma pandemia que trouxe ansiedade para você nessa vida. Tem vários outros fatores. Agora está podendo se agravar. O que é que está fazendo você se tornar uma pessoa mais inquieta? O que é que está consumindo você espiritualmente? Essa arena, meu irmão, da vida
É uma arena de lutas. Eu costumo dizer que aqui é somente para as pessoas que têm coragem. Não é para as pessoas que não querem lutar. É para quem tem coragem. O momento é agora. Não podemos deixar para depois. É agora. Se nós temos futuro, como Jesus diz, ele é construído por nós agora. E nós colheremos esse futuro. Cada um planta a sua semente. A semente do amor, a semente da paz. O hoje, ele é muito importante. É a grande oportunidade do acerto. É a grande oportunidade do reajuste espiritual. Reajuste conosco, reajuste com o próximo. Quantas e quantas pessoas nós estamos e que precisamos nos aproximar para nos reajustarmos. Precisamos, como eu falei, meus irmãos, desacelerar um pouco a nossa mente, silenciar quando for preciso, orar, despertar para a mudança, não ficar preso às suas sombras espirituais, buscar a luz que vai fazer com que você enxergue a verdade que Jesus trouxe há mais de 2000 anos. Não podemos esperar a falta de afeto dos amigos, a falta de afetos nossa. Precisamos compartilhar as energias das mais diversas formas de iluminação espiritual que você possa trazer para o outro, despertando o amor no outro, a benevolência, a paz, a paciência. Vamos superar essa crise. Não podemos temer, é preciso nós avançarmos. E lembre, meus irmãos, há um dia novo que vai resplandecer amanhã. Novos desafios, novos problemas virão, novas pandemias, novas catástrofes. Mas tudo isso não como castigo de Deus, porque Deus não mandou isso para nos castigar. Isso que está acontecendo é providencial. Providencial para você refletir sobre a sua vida. Refletir sobre a falta de alguns pontos que precisam ser colocados em pautas. De reflexão das suas metas, da sua encarnação atual. E lembrando que o nosso destino ele é construído hoje. É hoje que estamos construindo nosso destino futuro. E o nosso destino futuro só depende do aqui e do agora. Ou seja, existem várias as reflexões, meus irmãos, que nós fizemos aqui. Eu acho que eu já falei demais, né? Mas só relembrando aqui, ó, só relembrando os pontos para a gente refletir. São várias perguntas que vêm na mente da gente. Vamos refletir sobre a necessidade ou a importância desse isolamento. Sobre a questão da solidão, que eu falei aqui, que muitos não conseguem se compreender na sua solitude. O distanciamento. Por que eu estou tão distante das pessoas? Por que eu ainda estou tão distante de mim mesmo? Compreender, meus irmãos, que há muita falta de afeto entre as pessoas ainda. E precisamos modificar a situação. Que precisamos ter mais solidariedade, que precisamos ter mais amor, que precisamos compreender a lei do progresso e da evolução que está ligada ao trabalho espiritual. Nosso irmão Reinan está aí, ó. Muito obrigado, valeu, Reinan. E os novos tempos requer isso, que você levante a cabeça. Eu digo para todos vocês, cada um dos irmãos aí, Reinan que está aí na Itália, quantos dos irmãos que estão na Itália estão sofrendo? Não são poucos, mas Deus não está castigando nenhum. Vamos nos solidarizar, sermos empáticos, orarmos, pedindo a Jesus, pedindo a Deus que bote a mão em cima e que faça não que acabe de uma vez, mas que nós possamos compreender o porquê de estarmos passando por isso. É providencial. O mundo não vai se acabar. A Terra pode ter dado uma parada, mas uma parada para reflexão, para você dar um mergulho dentro de você. O pior monstro que a gente tem que enfrentar na vida somos nós mesmos. E esse monstro, ele precisa ser mais amoroso, começar a se trabalhar aos poucos e se melhorando. Não adianta eu estar dizendo que não é, é sim. A gente precisa olhar no espelho e não olhar no outro. Se o outro é seu espelho, procure ver o que o outro está mostrando, o que você precisa melhorar.
É preciso evoluir, é preciso aprender, é preciso desaprender, desconstruir as posturas, e é preciso reaprender. Eu digo para vocês, meus irmãos, a gente está terminando a nossa live aqui, falta só uns 10 minutos, mostrando que eu não sou dono de verdade. Eu não estou aqui em nome somente da doutrina espírita. Eu estou aqui falando da necessidade do despertar do espírito nas várias religiões, nossos irmãos da Umbanda, nossos irmãos do Candomblé, nossos irmãos católicos, evangélicos, confucionistas e assim por diante. Todos nós somos de um rebanho só, o rebanho de Deus. Que Jesus é um desses pastores, um dos Cristos universais. E é preciso a gente lembrar sempre que Deus não nos desamparará. Que é preciso a gente olhar para o céu, para o alto, e ver que Deus está assim, ó, de mãos abertas para a gente. Acredite, meus irmãos, tudo é providencial, tudo é para que você evolua. Deus não castiga ninguém, Deus é só luz. Deus dá-nos o presente da vida, dá o presente de você ser uma criatura melhor dia após dia. A gente vai encerrar, meus irmãos, a nossa live. Eu queria agradecer muito a todas as pessoas que ainda estão aí, certo? Eu vou fazer a oração, certo? A oração final. E antes da oração, todos os irmãos que estão aí, certo? Se sintam agraciados nessa bênção da luz divina através da oração final. Cada um faça a sua oração, faça o seu pedido, agradeça, louve a Deus, aos espíritos, a sua divindade interior, aos irmãos caboclos, pretos velhos, ciganos, todos os irmãos que auxiliam cada uma das criaturas desse planeta, a Jesus que está no comando de tudo. A gente precisa acreditar mais, ter mais fé. Quero agradecer a todos os irmãos, a todas as irmãs, pela paciência e pela oportunidade de estarmos aqui trocando essa energia positiva de luz, essa energia de paz. E nesse momento vamos agradecer a cada um dos irmãos. E cada um dos irmãos que coloca o seu copinho com água de lado, vamos pedir a espiritualidade nesse momento para trazer o medicamento para esse copo. Mestre, amigo Jesus, de luz, de paz e amor, que nesse momento os espíritos abençoados fluidifiquem essa água para que cada um dos irmãos tome e use essa água como medicamento para o equilíbrio do corpo e para o equilíbrio do espírito. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos refletindo aqui sobre a necessidade de mudança, a necessidade de introjeção dentro de cada um de nós, para que possamos entender os novos tempos, entender os desafios e entender as nossas necessidades espirituais, não vendo isso tudo como um castigo divino, mas acima de tudo, vendo tudo isso como uma grande oportunidade que Deus nos deu para aprendermos a desconstruir muitas das posturas e a construir muitas outras pontes, buscando trazer o homem a Deus e Deus conectar-se cada vez mais a nós, que necessitamos fazer essa ligação diária e cotidianamente. Mestre Jesus, que cada um de nós possamos estar agradecidos nos nossos ambientes familiares. Agradeçamos por nossas famílias distantes ou nossas famílias que estão muito próximas, aqueles que desencarnaram, aqueles que ainda estão encarnados. E agradecer sobretudo os nossos mestres espirituais, nossos guias, nas de falanges espirituais da Aruanda, caboclos, nas falanges espirituais pretos velhos, nas falanges das matas, os ciganos do Oriente. Que esses irmãos abençoe a cada um de nós e ilumine o nosso caminhar. Mas acima de tudo, que Deus, na figura de Jesus, abra os caminhos e dê a chave do amor para que cada um abra a sua porta e bata na porta da solidariedade do amor divino. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine. Tá aqui a água, certo? Será que aqui já fechou? Já? Pessoal do Facebook, Instagram, tchau. E aqui, Facebook, agradecemos meus irmãos e minhas irmãs. Tá aqui minha aguinha, eu vou tomar. Quero só agradecer, dar uma boa noite para os irmãos e as irmãs. Depois de amanhã voltaremos novamente a mais uma live de reflexão espiritual. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Muita paz e muita luz. Muito obrigado.